gravação. Então hoje a gente vai concluir o texto do histórico da psicoterapia. Vou passar instruções para o trabalho que vocês farão e apresentarão semana que vem. E aí, além da apresentação desses trabalhos, aí a gente começa esse conteúdo aí sobre formação em psicoterapia. Beleza? Que é o texto do CRP mais o artigo. Deixa eu ver aqui. Esqueci de ver no AVA quantos alunos são dessa turma. Independente de quantos sejam, 7. No momento são 7, né? Deixa eu ver quantos estão matriculados. Esqueci de olhar, agora vou ter que abrir o AVA tudo de novo. Só um momentinho. Mas de qualquer forma, eu vou fazer assim, eu vou pôr grupo de 3 pessoas, vai dar 3 grupos. Três ou 4 grupos, dependendo de quantos alunos forem, né? Deixa eu só ver no AVA quantos alunos que estão matriculados. Porque agora que vocês vão começar a conversar lá no grupo do WhatsApp sobre trabalho, aí aparece aluno até do não sei de onde. Vai ter trabalho. Aí surge os lindos, maravilhosos. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Nossa, turminha pequenininha. 8. Beleza. Então dá 4 duplas, né? Ou 4 duplas. Ou 2 trios e uma dupla? É isso? Né? Aí vocês veem o que vocês preferem. Se preferem fazer de dupla ou se preferem fazer de trio e uma dupla. Tá bom? Ou melhor dizendo, né? Vocês decidem se vocês querem fazer de dupla ou de trio, né? Pronto, aí já resolve. Mas tá bom, depois eu explico o trabalho. Só queria ver como é que ia ser essa divisão. Vamos lá para a matéria. Muito bem, então semana passada a gente terminou na psicanálise, né? Estávamos falando das mudanças paradigmáticas aí na medicina, em primeiro lugar, né? E depois, então, na psicoterapia, que veio da medicina, né? Então, que primeiro passou aqueles termos lá que todo mundo gostou, né? Só que não, cadê? Da botânica dos sintomas para a gramática dos signos, né? Então, a doença entendida como uma força da natureza, que simplesmente deveria ser identificada, enfim, né? Era a terapêutica da medicina era muito próximo da vida, né, do cotidiano, e depois no século XIX seria assomou-se esse paradigma aí da gramática dos signos, né? Então a doença vai ser entendida de um ponto de vista mais abstrato, né, como uma entidade nosológica, portanto é um conceito. É que a medicina vai se tornando ciência, né? Ela vai deixando de ser uma prática tradicional, assim, para se tornar uma ciência
nos moldes da ciência do século XIX. Né? Então, a terapêutica seria volta, né, do desvio, que era a doença. O lugar da terapêutica não é mais o cotidiano, a casa, né, mas o hospital, que é o palco, né, do médico, entre aspas, aí. É no século XIX. E o olhar do médico é o único apto a apreciar o espetáculo da doença, porque ele, então, através do olhar, saberia identificar, decodificar os signos, os sintomas daquela doença, né, e identificar aquela doença, e, portanto, apreciá-la, tratá-la, enfim. Aí, isso a gente viu na aula passada, né, ok, tudo bem, pode continuar aqui. Boa, pode continuar. E aí a gente viu então que daí chegando mais para o final do século XIX e indo para o XX, muda-se esse paradigma de ver os sintomas para ouvi-los, né? Com a ideia aí do Sr. Freud e da psicanálise. Então seria uma nova mudança de paradigma. E aí, né, para a história, né? Porque a história da psicanálise é uma outra história. Então ele chega até o começo da psicanálise e para, né? Porque depois a psicanálise é uma outra história. Mas o que a gente tem que guardar, vamos dizer aqui, seria isso, né? Que passa da ideia da botânica para a gramática. Então o olho do médico, né? O olho que sabe identificar o sintoma assume predominância. E depois passa-se do olho para o ouvido. Né? Então não se trata mais de ver o sintoma, de ver os sinais, mas de ouvir aquele sujeito, ouvir o próprio sintoma. Né? Então muda do olho para o ouvido. Muito bem, aqui os termos lá da psicanálise, né? Esse caminho será trilhado através da livre associação e da transferência para com o terapeuta, o que espelho que permitirá ao paciente reviver as emoções recalcadas, né? Todos termos psicanalíticos aqui, né? Sedução, sexualidade, transferência e contra-transferência se uniam para tornar a psicanálise um terreno de atuação polêmico, mesmo que estes temas fossem correntes no decurso dos séculos XVIII e XIX, conforme Foucault em A Vontade de Saber. Muito bem. Então, são os temas, né, que o Freud traz para a discussão científica, a sedução, a sexualidade, e aí os termos que são próprios da psicanálise, que é a transferência e a contra-transferência. A ideia dos conteúdos recalcados, o inconsciente, a associação livre, etc. Muito bem, então chegamos na psicanálise e acabou a história, né? Não prossegue a história da psicanálise. Mas ele vai, os autores vão falar um pouco mais, né, da psicologia francesa e do Pierre Janet, que é um dos grandes psicopatólogos, né, dos grandes estudiosos aí da loucura, da psicopatologia. Alguém leu esse texto da história até o final ou não? Vocês chegaram a ler essa parte aqui ou não? Eu li. Quem que falou? Não. Paula, quem mais? Só a Paula. Tá bom. Então, estou perguntando isso porque é uma parte bem interessante, que ele fala da, das mulheres lá, né, maioria histéricas e psicóticas, que o Pierre Janet tratou, enfim. E aí eu trouxe esse caso que eu copiei e colei porque eu achei bem interessante. Mas o Pierre Janet, ele é um nome aí, um marco, né, na psicopatologia, historicamente. Então, Pierre Janet vai da filosofia para a medicina e estuda o automatismo psicológico, que envolvia a histeria e a psicose. Ele estudou com o Ribot, lembra do Ribot? Lá de trás, lá, cadê o Ribot? Ribot, cadê o Ribot?
o Ribot, filósofo francês, que dá um panorama geral aí da psicologia da época aí do final do século XIX. E o Janet, então, né, foi discípulo do Ribot, assim como o Binet, que é o rapaz lá dos testes psicológicos. Gente, só um parênteses, vocês viram que o STF derrubou eu fiquei sabendo isso hoje, parece que foi esses dias, acho que foi essa semana ainda. Derrubou a resolução do CFP que mantinha os testes psicológicos, a venda de testes psicológicos apenas para psicólogos. Então agora qualquer um pode comprar teste psicológico, olha que beleza. Qualquer um pode fraudar, então, teste psicológico, compra, né, estuda, e aí responde certinho, de acordo com o que ele quer simular, emular, né? E olha só que beleza, né, gente? Nossa, eu fico. Nossa, gente. Ai, tem dia que eu fico. Eu não sei nem. Desordem, desordem, Eu não sei nem como reagir, cara, a certas coisas, viu? Eu não sei desordem e nem como regresso. reagir. Desordem e regresso. É isso. Desordem e retrocesso. Segunda-feira eu fiquei tão feliz lá com uma notícia do Faquin, que eu não vou contar qual é, mas acho que vocês sabem qual é. E aí depois, hoje, fiquei sabendo disso. Um amigo meu que me passou essa informação. Aí eu fui ler sobre e tal, e falei, meu Deus do céu, como que pode? É um absurdo, né, gente? Era uma das únicas funções privativas. Claro, ainda continua a função privativa do psicólogo aplicar teste psicológico. Mas qualquer um pode comprar. Eu não vejo lógica nisso. É um absurdo. Não tem lógica. O que os juízes lá do Supremo entenderam é que isso seria inconstitucional, porque seria a mesma coisa que, segundo eles, né, no entendimento deles, seria a mesma coisa que proibir livro de direito, que as pessoas não tivessem É isso que eu ia acesso falar a agora. eles. Será que eu posso comprar o livro de direito e sei Claro que lá. pode, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é É. outra coisa. Ah, livro é uma coisa, teste é outra coisa. Bom, vamos. Isso que eu sou uma pessoa que não usa teste na maior parte. Nossa, assim, só uso os testes assim, se precisar muito. Não sou entusiasta de teste, mas, gente, vamos ser coerente, né? Pelo amor de Freud, de sei lá quem você quiser. De Binet, que é o cara dos testes aí, o pai da psicometria. Olha, tem dia que certas coisas que acontecem nesse nosso país aqui que eu não sei nem como reagir, viu? Bom, é, vamos lá, voltando então para o assunto aqui. Automatismo psicológico, estudou com o Ribot, muito bem, que a gente viu lá, que foi professor também do Binet. Depois com o Charcot, que a gente viu lá, que era o que hipnotizava as histéricas e tal, e que foi professor também do Freud. E o Charcot entregou para o Janet a direção de um laboratório no hospital. Então o Janet, né, teve a oportunidade de cuidar de muitos casos. Um dos casos mais conhecidos do Janet foi a Pauline Lamotte, que eu não sei pronunciar como é isso em francês, ou Madeleine, ou Madeline, será? Madeline seria em francês? Não sei. Le Bouc, a cabra, ou o bode. Né? Essa palavra Le Bouc significa a cabra ou o bode. Por que bode? Né? Então aqui conta então, um pouco essa história aí dessa Madeleine, que está lá na página 151 do texto. Madeleine nasceu em 1853 no norte da França, sendo internada em Salpêtrière
em 1896, onde permaneceu sob os cuidados de Janet durante 23 anos. Olha só quanto tempo ficou lá sob os cuidados. Era flagelada com lesões, feridas, tatuagens feitas a fogo, erupções, todas ela afirmava mandadas por Deus. O médico usava inutilmente um arsenal de métodos experimentais para provar a fraude à sua louca. Quero destacar isso aqui para depois voltar. Por outro lado, os sintomas de Madeleine eram intrigantes. Antes dos êxtases, Madeleine ficava impossibilitada de urinar, apresentando longas pausas respiratórias de até 80 segundos. Seu metabolismo basal chegava a 10 calorias por quilo a cada 24 horas, sendo que no indivíduo normal esse valor é 50 calorias por quilo. Eu nem sei o que significa isso, mas dá para ver que era bem menos do que um indivíduo normal, né? A paciente apresentava uma intensa atividade interior de caráter sensual, onde contracenava, pelo menos a princípio, com Deus. Perto do Natal, os seios de Madeleine ficam pesados. É a Virgem grávida. Quando Jesus nasce, ela toma o seu lugar e nenhum alimento é mais suportável. Durante todo o dia seguinte ao êxtase, ela não pode beber num copo. Tudo o que faz é mamar. Então, assim, observando, né, esse caso, esses sintomas, né, o conteúdo dos delírios dela e outros detalhes também que dá no texto, né, parece alguma coisa aí mesmo, né, entre a histeria e a psicose, né? Porque ela tem muitos sintomas físicos, né? O corpo dela responde bastante ao conteúdo, né, dos delírios dela, mas aí tem a presença do delírio. Aqui não fala nada de alucinação, né? Mas, pá, não sei, dá a entender que tem alguma alucinação do tipo auditiva, talvez, não sei, não menciona. Mas tem a questão do delírio, né, o delírio místico, que é muito comum na psicose, né? Então, e olha só, né, eu achei muito interessante esse caso, né, muito fora da curva, né. Vou ir para o próximo slide que tem mais um pouquinho da história da Madeleine. A Janet argumentava, desafiando o bode, e aí por isso que é o bode, né? Porque ela seria o bode expiatório, né, da humanidade. Ela sofria tudo isso que ela sofria porque ela estava pagando aí, né, expiando os pecados da humanidade. Janet argumentava desafiando o bode a se elevar alguns centímetros do chão, tentando provar que seu peso não se alterava e que, portanto, não poderia estar sendo levantada um pouco mais a cada dia, né? Lá no livro conta, né, que ela andava sempre nas pontas dos pés, porque é como se ela estivesse sendo puxada para o céu, assim como a Nossa Senhora, né, que no dogma católico diz que a Nossa Senhora teve a assunção ao céu, né? Então, como lá, a Madeleine se identificava, né, com a Virgem Maria, com a Nossa Senhora, então ela sentia que ela estava sendo puxada para o céu, né, que a qualquer momento ia acontecer a assunção. A lógica de Madeleine persistia implacável. Que estranho colocar medidas nas coisas divinas. O milagre não é tão grande a 1 milímetro? Se agora o levantamento só é de 1 milímetro, ele logo vai aumentar e logo chegará aos 10 centímetros exigidos. E tripudiava. Que insolência fixar datas desta maneira para Deus! A ascensão ocorrerá quando Deus desejar, e não quando agradar ao Senhor Janet. Então aqui mostra, né, uma coisa muito interessante, que quando a gente lidar com o delírio, ou ainda que não seja delírio, mas um pensamento, uma ideia fixa de alguém, a lógica não adianta, né? Porque existe até uma frase, agora eu não vou lembrar de quem que é essa frase, mas que nada é tão lógico quanto o delírio de um psicótico, né? Ele vai ter toda uma estrutura lógica
para se sustentar. E se você não tomar cuidado, você acaba até acreditando em tudo que ele te diz, porque é uma estrutura lógica assim perfeita. Só que é absurdo, né? É uma outra lógica, uma lógica própria daquele delírio. E aí, né, o Janet, na época, tentava usar vários métodos experimentais, né, mostrar através da razão que o sentido, que os delírios da Madeleine não tinham sentido, mas era tudo inútil, porque nesse caso a razão é inútil, né? Não é o método para se lidar, né, para se derrubar o delírio. Bom, é isso. O que vocês acham desse caso aqui, essa história do Janet? Bom, só terminando aqui, né? Ele vai tratar então de várias mulheres histéricas e psicóticas, pois Salpêtrière era um hospício feminino. Aos delírios místicos contrapunha a mais positivista psicologia. Então ele lidava com, no livro lá no texto conta que ele lidava com outros casos e como eram principalmente mulheres histéricas e psicóticas, e o delírio místico na psicose é muito comum, então tinham várias histórias de delírio místico. Aí tem uma que fala de uma moça, acho que é a Sophie, se eu não me engano, que o espírito da mãe dela estava dentro de uma cortina, o espírito do tio dela estava dentro de um balde, uma coisa assim. E então era o tipo de patologia, aí, né, de psicopatologia com que o Janet lidava, e aí ele registrava, né, todos esses casos, e é por isso que ele acabou se tornando, né, um grande nome aí da psicopatologia, porque ele fez o registro de muitos desses casos aí. E aí, o que vocês acharam dessa história aí da Madeleine, o bode expiatório da humanidade? Bizarro. Bizarro, né? Quem mais? Tenho medo de aparecer umas coisas dessas pra gente entender. Eu também, João, eu fiquei pensando nisso. Jesus. Nossa, imagina se aparece uma bucha dessa, o Paulinho. Imagina que honra você atender a Virgem Maria. Não é para qualquer um, cara. Para poucos. Para poucos. Para poucos, cara. Muito interessante, né? Eu acho muito interessante. Eu tenho um interesse grande, assim, sobre. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu gosto bastante as questões psicossomáticas, né? E esse caso da Madeleine tem esse caráter, né, psicossomático, que ela não só tinha a questão do delírio psicológico e tal, mas o corpo dela reagia, né, ao conteúdo desses delírios. Isso é muito interessante, né? Eu acho muito interessante. Está bom. Quem quiser ver mais sobre psicose, eu recomendo o texto do Freud sobre a psicose, que ele é conhecido como o caso. Gente, sumiu o nome. Foi um dos primeiros casos que eu li do Freud. Schreber. Caso Schreber. Caso Schreber. Que eu não lembro o título exatamente do texto do texto do Freud. Ele é conhecido popularmente como caso Schreber. Que o Freud ele não analisou, né, ele não tratou, não atendeu o Sr. Schreber. Ele analisou o livro que esse senhor escreveu, né? O livro chama Memórias de um Doente dos Nervos e conta então as crises, né, psicóticas pela qual o Schreber passou. E é muito interessante porque tem assim praticamente todos
os sintomas assim que compõem assim uma psicose, o Schreber acabou apresentando nas sucessivas crises que ele foi tendo ao longo do tempo. Mas o delírio principal dele é que ele era a mulher de Deus, que Deus ia acabar com o mundo e que ele era o responsável por engravidar e dar à luz a nova humanidade. Então, nesse nível. E assim, esse Schreber, ele era um juiz, né, um juiz de direito, que sempre teve uma vida normal, assim, o mais normal possível. E aí, acho que após os 40 anos, se não me engano, que ele começou a ter as crises psicóticas, né? E, enfim, passou a ser internado, etc e tal. E aí, no livro, no caso, né, que o Freud pega lá do livro, então tem vários trechos que são os registros, né, clínicos dos hospitais pelos quais o Schreber passou. Então tem lá toda a descrição do delírio, as coisas que ele fazia. Muito interessante. Quem quiser ler mais, conhecer mais sobre psicose, leia o caso Schreber do Freud. E também o Freud vai dizer um pouco, né, da visão psicanalítica da psicose, que evoluiu bastante. Mas para quem quiser ver como era no começo, né, entendida, a psicose pelo Freud é um bom texto. Muito bem, vamos avançando. O Georges Dumas, né, ele vai dizer também do Georges Dumas, que é um representante da psicologia francesa, também um discípulo de Ribot, assim como Janet. Ele vai influenciar na divisão da psicologia para o Brasil e a América Latina. Por quê? Porque ele vinha para cá ministrar conferências, tanto no Brasil quanto na América Latina, assim como recebia brasileiros para com ele estudar. E aí, nesse intercâmbio, ele colabora, né, então, para a difusão da psicologia para o Brasil. Podemos avançar. Sim. Deixa eu ver como que é o título certinho do caso Schreber. Quem quiser procurar. Porque os textos do Freud tem tudo de graça na internet. Tem um site que chama Freud Online, alguma coisa assim, que tem todos os livros do Freud lá de graça. Caso Schreber, mas não é o nome correto do caso. Aqui, observação sobre o caso. Deixa eu ver aqui. Ah, não, esse é o Homem dos Ratos. Cadê? Caso Schreber, Freud. Gente, cadê o título do caso? Aquele é tão conhecido como caso Schreber que você nem acha. Até na nova edição das obras completas do Freud está escrito na capa, caso Schreber. Mas não é esse o título. Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia. É realmente mais fácil falar caso Schreber, né?
Colei lá no grupo para vocês. Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia ou demência paranoides, né, que era o nome em latim da esquizofrenia, que na verdade é o que hoje a gente conhece como esquizofrenia, relatado em uma autobiografia, o caso Schreber, 1911. Muito bem. Avançando então para o próximo slide. E o Brasil? Como que foi a chegada e o desenvolvimento das psicoterapias no Brasil, né? Na verdade não fala muito do desenvolvimento, mas da chegada mesmo, né? De como que as psicoterapias chegaram ao Brasil. Então, o Brasil sofre influência da psicologia francesa graças às proximidades políticas, econômicas e intelectuais das elites de ambas nações. Então, gente, não sei se vocês lembram, quem leu Machado de Assis no ensino médio, por exemplo, que fala muito dessa coisa de fulano ir para Paris estudar, de fulano ir para a Europa estudar, não sei quem para Paris, tal. Era essa a prática das elites, né? As elites brasileiras mandavam aí seus rebentos estudarem em Paris e depois voltavam, né, para trabalhar aqui. Então, por isso que a França exerceu uma influência, né, sobre a nossa intelectualidade brasileira. E até a chegada da família... Inclusive, gente, até mais ou menos recentemente, porque, por exemplo, você pensar a USP, a universidade lá de São Paulo, né, uma das melhores do Brasil, né, se não for a melhor, é que a USP e a Unicamp sempre fica batendo aí para ver quem que vai ser a melhor, né? Mas ela foi ajudada aí com os franceses também, com os intelectuais franceses. Muitos ajudaram a construir, entre aspas, né, a USP, vieram trabalhar, dar aula aqui, né, no comecinho da USP, enfim. Então, até hoje tem esse intercâmbio aí entre Brasil e França na questão intelectual, né? Até a chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, os brasileiros era proibida a profissão de médico. Então, no Brasil, aqui não existia faculdade, não tinha nada, gente, era mato, né? E foi lentamente que foram se abrindo escolas, academias e faculdades para a formação de médicos. Foi só a partir da chegada da família real no Brasil, em 1808, né, que eles vieram fugindo do Napoleão, que o Brasil começou a se desenvolver, né? Porque então era preciso oferecer serviços dignos, né, da família real, dignos da corte. Então começou-se a ter um maior desenvolvimento. Mas pensa, entre 1500 e 1808 não podia ter nada aqui, né? Porque a gente era colônia. Era só para levar toda a nossa riqueza embora mesmo, né? Era para isso que servia esse pequeno território que a gente divide aqui na América Latina, né? Muito bem, prosseguindo. A medicina brasileira só se institucionaliza em 1829, com a criação da Sociedade de Medicina. Então foi só depois que veio lá o senhor Dom João VI e companhia, né, que foi permitido então aos brasileiros serem médicos. Isso, gente, 200 anos atrás, é muito pouco tempo. Então foi se abrindo as escolas, né, as academias, faculdades para se formar os médicos, mas só em 1829 se institucionaliza, né? Ou seja, eles decidem o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, etc. O que é um médico, o que tem que saber. As faculdades, antes escolas, né, de medicina, então passaram a emitir títulos de doutor em medicina, farmacêutico e parteiro, né, profissões ligadas aí à saúde. E buscou-se eliminar o exercício popular da medicina, que acontecia, né, entre o povo, através de curandeiros, barbeiros, que eram os cirurgiões da época, né, etc. Também, né, por essa época, rejeitaram-se as teses do magnetismo animal, que a gente viu no começo do conteúdo, que
foi desenvolvida pelo Mesmer, né, sendo consideradas charlatanismo. Tudo bem, avançando mais um pouquinho. Tudo bem, gente? Sobre o Brasil. Até aqui, pelo menos. Primeira metade do século XIX. De boa. E da metade para o fim do século XIX, a medicina então se estabelece no Brasil. Era necessário cuidar dos feridos da Guerra do Paraguai e atender a crescente população urbana da corte. Isso era no Rio de Janeiro. Dom Pedro II, bom, então é isso, né? Se estabeleceu, né, no final do século XIX, e aí a gente teve essa figura espetacular, controversa também, o Dom Pedro II. Muito pouca gente sabe, conhece esse Dom Pedro II, gente. Ele era uma figura espetacular. Vocês sabem que eu ia fazer charada, mas, né, tô falando de quem, logo é ele, né? Mas eu ia fazer a charadinha, né? Sabe quem que fez a primeira ligação telefônica do mundo? Senhor Dom Pedro II. Porque ele era amigo do Graham Bell, que foi o cara que inventou o telefone. E aí a primeira chamada telefônica do mundo, quem atendeu foi o Dom Pedro II. E, bom, ele era controverso, ele era um imperador, né, em primeiro lugar, né, então isso já diz muita coisa. Mas ele queria passar uma ideia, né, ele queria, assim, ele era brasileiro, né, filho de Dom Pedro I, e ele queria, assim como seus comparsas, né, das realezas lá da Europa, transformar o Brasil numa sociedade moderna, né? Queria dar uma imagem moderna para o Brasil. E para tanto, então, ele, como imperador, né, participava de uma série de sociedades científicas. Doou dinheiro ao Instituto Pasteur, na França, né, para mostrar que ele apoiava a ciência. E foi um dos mais célebres amigos e pacientes de ninguém mais, ninguém menos do que o Charcot, o que a gente viu, né, que hipnotizava as histéricas e tal, e que foi professor do Freud, que foi professor do Janet, né, o próprio Charcot. E foi o próprio Charcot que, inclusive, né, foi um dos médicos que assinaram o atestado de óbito do Dom Pedro II. Né? Olha que figura. Quanto mais você estuda sobre, mais descobertas, assim, mais surpresas sobre Dom Pedro II. Então, né, olha só, justo de quem que o imperador do Brasil tinha proximidade? O Charcot, o grande médico lá do hospital de Salpêtrière. A nossa república, né, para quem estudou a questão lá da proclamação da república, começou com um golpe. E tipo assim, não quer dizer que eu sou monarquista, não sou a favor de monarquia nem nada disso. Mas olha que coisa, né? Enquanto que em outros países aqui da América Latina houve uma revolução popular, né, uma vontade popular de estabelecer uma república, no Brasil não foi assim que aconteceu. Era uma elite militar, principalmente, né? Ela falou militar e golpe tá sempre junto, né? Que coisa, né? Mas era uma elite e o agronegócio da época também. Então era uma elite de militares, de latifundiários, que decidiram, então, claro que com interesses próprios de ganho econômico, de ganho de poder, instaurar, né, proclamar a República. Tanto que Dom Pedro II morreu 3 anos depois que proclamaram a República. E, né, foi expulso, né, exilado do Brasil e morreu então exilado. Mas olha só que coisa, né? Quando tem um líder progressista,
que os militares, os latifundiários fazem? Dão um golpe. Que coisa, né? Já ouviram alguma história parecida com essa recentemente ou não? Será que era só lá no século XIX que eles faziam isso? Líder progressista vem militar latifundiário e dá golpe. E assim continuamos, né, até hoje. Bom, e tanto que, quem que foi, aí quem lembra da história do Brasil, logo depois da instauração da proclamação da República, chamada República Velha, né, era a República do Café com Leite, né, era os latifundiários de Minas Gerais e São Paulo que tomava conta do Brasil, alternadamente. Então, olha que beleza, né, de república, já desde o começo, já começou bem, né, com golpe, com latifundiário tomando conta. Muito bem. Só depois, agora, né, lá na década de 80, né, que veio, que a democracia volta a partir de uma demanda popular, né, de movimentos populares, junto com a democracia que vem o SUS, inclusive, entre outras coisas. Então a gente está num momento da República, né, democrática do Brasil, que agora sim a gente tem essa república, essa democracia e a Constituição também, né? Foi lá no final dos anos 80, com a redemocratização. Agora a gente está vivendo um período de demanda popular, né? Mas durante muito tempo foram outros interesses aí que estavam por trás. E, bom, como a gente é uma democracia muito nova, né, às vezes acontecem alguns acidentes, né? Por exemplo, Collor, né? Por exemplo, outros líderes aí que aparecem aí. Mais devagar, nós, enquanto povo, enquanto nação, a gente vai aprendendo. A Europa levou milhares de anos para chegar no, no patamar que eles estão. Então, também a gente, né? Talvez a gente, com o tempo, a gente aprenda também. No final do século XIX, começo do século XX, os médicos brasileiros passam a se utilizar da hipnose, né? Da mesma forma que então lá na Europa se utilizavam da hipnose, né? O Charcot, né, sendo o principal representante, os médicos brasileiros também, né, vão se utilizar da hipnose. E o Austrégésilo traz a psicanálise para as nossas terras, né? Foi o primeiro médico aí que traz a psicanálise para o Brasil. Também sofremos influência das ideias de Pinel, que era um médico também francês, né, que foi o pioneiro aí da assistência aos alienados, e o Binet, que foi o pioneiro aí do uso dos testes psicológicos. Então, tanto os hospícios no Brasil teve muitos e grandes hospícios, e também os testes psicológicos foram usados aí desde o começo aqui por influência, né, da intelectualidade francesa. Por outro lado, é a medicina alemã e organicista que influencia a psiquiatria brasileira do começo do século XX. Né? E aí lá no texto eles fazem até uma crítica, né, dessa medicina alemã organicista que levou à exclusão, discriminação, né, dos corpos loucos, aí, entre aspas, no começo do século XX. Para conhecerem mais dessa história, eu recomendo muito que vocês procurem saber sobre a história do Juqueri, que é um hospício que é perto da gente aqui, do estado de São Paulo. É perto da cidade de São Paulo. Fica na cidade de Franco da Rocha, porque justamente o médico que era dono da fazenda na qual ficava o Juqueri, né, era o Dr. Franco da Rocha, que foi um grande nome aí na medicina, enfim, principalmente na psiquiatria, porque esse Juqueri tinha centenas de internos, né? E o Dr. Franco da Rocha, ele seguia, né, adotava os princípios aí da medicina alemã organicista, a teoria da degenerescência, e
E isso dava base para uma série de práticas assim que hoje a gente vê e fala que é muito complicado, né? Mas é isso aí. É isso aí, gente. Isso aí, fechou. Nada a ver com o que a gente faz hoje em dia, né? Mas para chegar na onde a gente chegou, teve que ter todo esse caminho, né? São os primórdios, né? Como diz o título, né? Os primórdios psi. Aí de lá para cá já mudamos bastante. Muito bem. Então esse foi a história dos primórdios das psicoterapias. Gente, como que vai ser o trabalho que vocês vão começar agora? Foi até rápido esse conteúdo, né? Vocês vão escolher alguma psicopatologia, se vocês têm interesse, mas eu gostaria que fosse temas diferentes, tipo assim, não, vai ser 4 duplas ou vai ser 2 trios e uma dupla? Como que vocês fizeram essa divisão? Façam essa divisão aí. Ou querem pensar nos temas e depois dividem, mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para ser temas diferentes. Como tem pouco grupo, acho que dá para ser temas diferentes. Então, por exemplo, eu quero estudar o pânico, quero estudar a psicoterapia do pânico pela psicanálise. Ok. E então outro grupo não vai buscar coisas sobre pânico e psicanálise, vai buscar, sei lá, sobre pânico e humanista, ou sobre pânico e comportamental, ou sobre depressão e psicanálise. Entende o que eu estou querendo dizer? Pega uma psicopatologia e uma abordagem psicoterapêutica e é isso que vocês vão apresentar para mim. Pega aquela que você tem mais interesse. Entenderam? Aí vocês vão pegar um artigo sobre esse tema, vocês vão achar, e vão apresentar para mim semana que vem. Tá bom? Façam da forma que vocês quiserem. Se quiser fazer slides, se quiser, sei lá, do jeito que vocês acharem melhor. Beleza? Beleza. A gente escolhe e manda no grupo, como que é? Pode ser, ó, a gente tem até as 10. Acho que vai dar para vocês começarem a fazer isso hoje já. Ah, tá. Já dividiram os grupos? Dividem, pensem no tema e dividem o grupo a partir disso, ou dividem os grupos e pensem no tema. Eu já estava dividindo em dupla. São 4 duplas, então? Ou são 2 trios e uma dupla? Tem que ver com o pessoal. Você tá numa dupla, é isso? Isso. Quem é sua dupla? Não é o João, não, né? É o João. Pelo É o amor de João. Deus. Lógico que é o Ai, João. ai, ai. Lógico que é o João. Ai, 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 ai. Então, Wender e João. Tem mais algum grupo já formado? Ou dupla? Oi. Vai ser eu, Jéssica, Letícia e a Bia. Trio. Jéssica, Letícia e Bia. A Bia veio na aula hoje? Não. Tá bom. Jéssica, Letícia e Bia. E aí tem Ana Paula, Stephanie, Paula e acabou, né? Vai ser vocês três? Ana Paula, Stephanie, Paula? Ah, e tem a Daniele. É, isso que eu ia falar. Ah, dá para fazer duas duplas. Eu e a Daniela Duas vamos duplas. fazer juntas. Ana Paula e Daniele, então, e Stephanie e Paula, é isso? Maravilha. Deixa eu anotar aqui.
Vocês, alguma dupla, o trio já pensou no tema que vão fazer? Vocês querem? Wender e João, o que vocês vão fazer? Não vai me fazer TCC, hein? Bom, a gente ainda não decidiu ainda, não falou sobre. A nossa é TCC. Ainda não deu tempo. O Ender gosta de humanista, né? Ah, tá. Não, eu tô brincando, gente. Vocês podem fazer do tema que vocês quiserem. Tô apenas enchendo o saco. De boa. A nossa vai ser humanista. A Paula já falou que vai ser TCC, já vou dar o 0 dela aqui já. Eu tô guardando todas essas informações, viu? Eu tô guardando tudo aqui na minha caixinha, aqui dentro do meu arquivo pessoal, meu. Olha só que vingativa! Meu Deus do céu. Vai brincando, vai com a mulher pra você ver. A Paula e a Stephanie, né? Vai estar juntas, né? Sim, a gente vai fazer sobre ansiedade na abordagem da TCC. Muito bem. Tentem buscar, tipo assim, psicoterapia. Técnicas terapêuticas da abordagem. Tenta puxar o máximo aí que vocês vão procurar para psicoterapia. Tô falando isso porque, tipo, às vezes, sei lá, se alguém for pegar psicanálise, por exemplo, como eu sei bem como é, não, eu quero fazer sobre depressão em psicanálise. Aí, tipo assim, nossa, tem 1 milhão de artigos com uns negócios muito teóricos, umas coisas. Não, não é isso, não é isso. Ou, tipo assim, quem curte mais as partes neuro, né, não, eu quero, sei lá, ansiedade e neuro, por exemplo. E aí, nossa, aquele artigo falando de sinapse, de não sei o quê, tipo, não. Pensa, busca terapia, né? Como que é isso na prática terapêutica. Beleza? Pena que a Paula vai fazer TCC, né? Vou ter que dar 0, mas tá bom. Coitada da Stephanie, né? Perdeu nota agora, acabou de perder nota. Tristeza, viu? Bom. Não me inclui nisso não, hein? O que eu perdi? A minha irmã tava falando aqui comigo. Tô brincando, gente. Tô brincando. Tem mais alguma dupla que já pensou no tema? Ó, o João falou transtorno bipolar aqui. Transtorno bipolar e alguma abordagem, pensaram? Estamos decidindo. Pode ser humanista, João? Então, Pode ser, bora. vamos ver. Tá, humanista tem várias, né? Tem ACP, tem... Bom, vão pensando aí, vão escolhendo. Ok. Paula e Stephanie já pode começar a busca aí, se vocês já escolheram, já pode começar a busca. Outro grupo já decidiu o tema, estão decidindo, pode decidir, pode conversar aí. Por enquanto não. Professora, a gente está escolhendo ainda. Tá bom. Daniele e Ana Paula estão discutindo aí. Pode discutir, não tem problema. Sim, a gente já tá vendo aqui. Maravilha. Quando vocês decidirem, me avisa, por favor.
Ô, Jefferson, quanto tempo Oi. de apresentação? Deixa eu ver, tem 4 grupos. Acho que uns 20 minutos dá, né? Ou não, é muito pouco? Ou é muito? 15, 20 minutos é muito ou é muito pouco? Ah, eu acho que tá bom. Não sei, uns Bom, 15 minutos. Depende. Tem uns que falam mais, outros falam menos. Então, alguns talvez encerrem antes, outros demoram um pouco mais. por aí uns 15, 20 minutos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Se vocês encontrarem estudo de caso, pode ser também, tá? Então, por exemplo, você aí, Paula e Stephanie, vão fazer ansiedade e TCC. Se vocês encontrarem um artigo assim, estudo de caso sobre ansiedade e TCC, pode ser também. O estudo de caso é interessante para a gente ver na prática, assim, como estudo de caso de um caso de ansiedade tratado pela terapia comportamental cognitiva. Pode ser. Legal, interessante. Jéssica, Daniele, João, decidiram aí com as suas duplas, seus trios. Professor, a gente decidiu aqui, vai ser pela Gestalt, tá? Transtorno bipolar e Gestalt? Isso aí. Interessante, quero ver o que vocês vão achar. Agora fiquei curioso. Uma das minhas melhores professoras era uma gestaltista. Alina Purvins é o nome da mulher. Uma velhona, grandona. Mulher era top, hein? Era fera? Era fera. Ela né, ainda, ela é viva, né? Mas era uma pessoa muito culta, sabe? Assim, muito culta e muito polida, sabe aquelas pessoas refinadas assim, sabe? Muito bem educada, era top mesmo, era uma professora que a Lina Purvins, gestaltista, ela deu aula de alguma outra disciplina, mas uma disciplina que eu lembro que ela deu aula, que foi muito boa, foi de teorias da personalidade. Bem bom, muito bom. E o meu professor de história da psicologia, ele deu aula de várias disciplinas. História da psicologia, teorias humanistas, né? Porque ele era gestaltista também, então ele era gestaltista. História da psicologia, teorias humanistas, algumas matérias. O Newton Júlio de Faria, gestaltista também. O homem fez mestrado e doutorado em filosofia sobre Heidegger, gente. Caraca. O bicho era. Esse é o senhor Newton Júlio de Faria. Ana Paula e Daniele pensaram? Ou Jéssica e Letícia?
Sim, professor, a gente vai fazer a depressão. Na Depressão. perspectiva humanista. Vocês pensaram alguma das abordagens humanistas? CP, psicodrama? Então, a gente está vendo aqui a dos fenômenos, né? Fenomenológico. Tá dando uma olhada. Tá, tem várias, né? É. Você tá. Depressão do ponto de vista fenomenológico, tá. Isso. Aí é mais teórico, né? Ok, tudo bem. Mas assim, tenta puxar para terapia, né? Sim, eu vou ver a abordagem na terapia, né? Uhum. Que com certeza deve ser muito interessante isso sobre a depressão pelo ponto de vista fenomenológico, né? Teoricamente, eu não tenho dúvida que deve ser muito interessante, mas tenta focar para psicoterapia, né? Então, não sei, alguma terapia, como que trata isso? Aí você me fala daqui a pouco, tá? Mas a patologia é a depressão, que vocês estão interessados. Isso. Professor, Oi. seria a abordagem tipo centrada na pessoa, por exemplo? Humanista tem várias, né? A abordagem centrada na pessoa é uma delas, né? Tem ACP, tem psicodrama, tem Gestalt, tem logoterapia, que é do Viktor Frankl, terapia existencial, tem várias, né, humanistas. Aí escolhe uma que vocês acham mais legal, que tem mais a ver com vocês, ou que vocês estejam curiosos, né? Vai que vocês veem uma coisa e falam, nossa, o que será que é isso, né? Como será que é isso? Aí escolhe uma e apresenta. Tá bom, dona Daniele? E a Jéssica, Letícia, Beatriz, pensaram? Sim. Professor, a gente pode fazer sobre doenças psicossomáticas? Pode. E você quer fazer de qual abordagem? Comportamental. Tá. Então, psicossomática e comportamental. Acho que deve ser TCC, né? Muito interessante. Essa eu quero ver. Transtornos psicossomáticos e a comportamental. Muito bem. Então, só falta Ana Paula e Daniele, mas pode ir pensando aí. Pode, fica tranquilo. E os outros já se quiserem já ir começando a buscar, já começa a ler, começa a fazer, já adianta já. Ô Jefferson, acho que eu vou saindo da aula então, viu? Sim, senhora. Fica com Deus, um bom final de semana pra você. Tá? Tchau. Para você também. Você tá brava comigo? Com o meu Não. bullying? Não, eu só quero dedicar bastante a esse trabalho. Quem sabe, né? Você falou que não quer saber, não sabe nem quer saber de comportamental. Quem sabe, né? Você fica com um pezinho na comportamental. O que você acha? Eu vou contar uma coisa para vocês. Pra você ver como que é a lei do karma, né? Para quem acredita. Eu comecei a dar aula numa outra faculdade, uma outra Anhanguera aqui de Campinas. Comecei agora. Qual a disciplina que caiu para eu ministrar? Eu não acredito. Você tá brincando comigo. Adivinha qual que foi, Paula Maria Pereira?
Eu não acredito, senhor Jefferson. Eu não falei qual que é? Mas eu já adivinho já. Qual que é? Web behaviorismo ou a TCC. Análise experimental do comportamento. Olha só. Behaviorismo puro, treinar ratinho. De tanto ranço que eu tenho, aí caiu essa disciplina para eu ministrar. Olha só que coisa. Aí agora estou tendo que estudar as coisas lá do Pavlov, do Watson, do Skinner, esses malucos aí. Pra você ver, aí ó, Tá vendo? a lei do karma. Bons Tá estudos bom. para você. Tenho certeza que você vai, né, se aprofundar cada dia mais. Muito bem. Tchau, gente. Fica com Deus. Até semana que vem, viu? Se Tchau. cuidem porque o negócio tá feio. É, se cuidem mesmo, isso é verdade. Professor, Oi, posso tirar uma dúvida um pouquinho? claro. Tipo assim, a gente vai ter que fazer um trabalho voltado para psicoterapia em relação a como que essa abordagem vai ajudar no sistema. Eu não entendi muito bem, tá muito baixinho o seu som, Jéssica. Tô até aumentando o volume aqui. Tenta falar de novo, ver se eu. A gente vai ter que aplicar essa abordagem com essa doença, né, psicossomática. Aí a gente vai ter que ter um foco na psicoterapia. Isso. Ah, tá. Aí a gente vai ter que apresentar, vai ter que fazer no Word, no PowerPoint, como que vai ser? Como você quiser. Vocês acharem melhor. Se quiser apresentar PowerPoint, pode ser. Se quiser Word, pode ser. Vocês que vêm. Como for a melhor maneira que vocês quiserem apresentar. Tá bom, obrigada. Nada. Mas é isso, né? Então você quer o tema da psicossomática, você gosta de comportamental, tenta procurar um artigo, alguma coisa que fale da terapia, tá? Não da teoria, mas da terapia. E tanto que se vocês acharem estudo de caso, tragam. Eu acho muito interessante se conseguirem achar estudo de caso. Então, se, por exemplo, você achar um estudo de caso de um transtorno somatoforme, que é provavelmente o nome que eles vão dar, né, da comportamental, transtorno somatoforme, estudo de caso de uma pessoa com transtorno somatoforme atendida pela TCC. Pode ser. Interessante. Beleza? Beleza, obrigada. Nada. Ana Paula e Daniele, como é que tá aí a... Está vendo, professor? Aqui, pelo que eu estou vendo, tem muita teoria falando da terapia, estudo de caso. Por exemplo, a gente estava vendo a abordagem sistêmica da humanista, né? Só tem teoria, sabe? Teoria, o conceito. Isso aqui tem até que pagar para ler, meu Deus. E aí a gente está verificando, porque assim, eu queria... Bom, estamos procurando. Você queria alguma abordagem específica, tipo ACP, assim, ou não? Acho que dá... bom, se bem que tem uma ACP aqui, mas mesmo assim tá falando de conceitos, não fala da terapia, sabe? Peraí. Terapeuta. Não, achei um aqui, ó. ACP, depressão e psicoterapia, com abordagem centrada na pessoa. Esse aqui tá falando da psicoterapia na pessoa. Acho que vai ser esse aqui mesmo, então. Falar com a Aí, Dani, né? a Daniele concorda? Por mim, pode ser sim. Pode ser, Dani? Então vai ser a ACP aqui. Então tá bom. Porque eu pensei que tava falando só Eu acho de... que é bem fácil.
É. Eu pensei que tava falando só de teoria, sabe? Mas não, aqui na segunda página tá falando da terapia, psicoterapia centrada na pessoa. É o que você quer fazer ou você queria outra? A gente queria, a gente conversou, por nós pode ser. Você gosta da ACP? A Daniele também? Eu gosto. E você, Dani? Eu também gosto. Acho melhor para trabalhar. Muito bem. Então temos humanistas nesse grupo. Revelem-se, humanistas. Então vamos lá. Só as rogeriana no rolê. Só. Muito bem. Vou até pôr um Instagram de uma colega minha, que é Rogeriana Rocha, e ela é professora da Unisal. Nossa. Ah, e é uma... Como que é o nome dela, né? Fala o nome. Nadine. Não. Não é a Nadine? Não. Tem a Nadine, tem a... Ó, pra você ver que nas minhas amizades eu não tenho preconceito de abordagem, né? Cadê? Nadine Brandão, e tem uma outra moça, que ela é mais nova, mas ela é legal também. É que a Nadine tem mais experiência. Eu e a Nadine, a gente estudamos juntos, na graduação, no mestrado, só que aí ela foi pra um lado, eu fui pro outro, mas ficamos juntos e tal. E ela agora é professora da Unisal. Nadine.brandão. Vou mandar lá no Zap pra vocês. Manda aí, professor. Manda no grupo. Essa é uma rogeriana aí. Bem competente. Essa menina aí, ela é competente, estudiosa desde sempre. Eu sei porque eu estudei com ela desde o primeiro até o quinto ano. Então, eu sei do que eu tô falando. Essa menina, essa mulher, né, já é uma mulher. É que eu conheci ela menininha, eu era um menininho também, né? Essa menina é estudiosa. Muito competente. E qual que é o mesmo da outra moça, gente? Eu sei o nome dela, mas o Instagram é outro nome. Achei. Essa Encontro Psico é a Patrícia Inserp. Ela é mais nova, assim, eu conheci ela, tipo, há menos tempo, mas ela é do mesmo grupo de pesquisa da Nadine. E são duas psicólogas humanistas. E da ACP. E tem uma outra colega, só que ela não é tão de rede social. Então acho que não adianta nem passar o Face dela, mas essa é top, hein? Andréia. Inclusive eu já vi uns alunos meus aqui comentando o Face dela. Eu falei, ué, como é que conhece ela? Não entendi muito bem. Uns alunos de outra turma comentando. Ela publicou alguma coisa, o aluno, ai, que legal, não sei o que. Eu falei, nossa, como é que conhece? De onde? Tá bom.
Ah, ela faz grupo de encontro online, trocando experiências. A Nadine? A Nadine é trocando experiências, um lugar para encontrar o outro. Foi 5 de novembro. Ah, será que a Andréia já trabalhou aí em Santa Bárbara? Eu tenho escrito a Anhanguera aqui, trabalhou como professora na Anhanguera. Será que foi na Santa Bárbara? Se foi antes de eu entrar, então pode ser, né? Profissional. Essa Andréia, eu fui estudar com ela para entender melhor a fenomenologia. Porque eu estava dando aula de história da psicologia e para mim a fenomenologia sempre foi uma coisa muito complexa. E aí ela estava fazendo um grupo de estudo sobre fenomenologia, aí eu participei, para poder entender um pouco melhor como que é isso. Eu também demorei para pegar quando a gente teve aula de humanismo. A gente ficou um semestre, eu fiquei o semestre ficando para compreender um pouco os conceitos, porque quando você acha que você entendeu, você não entendeu muito bem. Por isso que era o que eu ia dizer na sequência. Não sei se eu aprendi alguma coisa. Fiz o curso lá, o grupo de estudo. Fizemos a matéria, né? Mas, né, dizer assim, poxa, entendi, aí é outro assunto, né? Então, quer dizer que não vai ter um bendito, uma bendita que vai ver as coisas pela psicanálise, né? Ah, deixa vocês, ó. Já tem você, professor. Por isso que a gente escolheu outro. Pega um tema, passa para nós, passei no tema na Deixar um tema com você. Deixa um tema, professor. Então tá bom. O professor agora da Anhanguera só tem behaviorista e psicanalista mesmo, né? Não tem mais humanista. Não, a Carol Aí, saiu. Santa Bárbara. A Carol é psicanálise, não é? Que eu saiba é psicanálise. Ah, não, que tinha duas Carol, né? Tinha Carol... Era Carol, gente? Era Carol com K. Ah, eu acho que essa Carol com K. Ô, Era louco! Caroline Pereira, só que é com K o Caroline dela. É com K. A Caroline deu aula para nós de humanismo. Big Brother. A Carol, meu Deus, que Carol com K na Anhanguera. Vai ser cancelado, hein? Acho que eu sei quem é essa. É isso mesmo. Era muito legal as aulas dela. Gostei muito mesmo. Ela era muito, muito 10. Ela é uma rogeriana roxa. Ela, sim. Ela é. No começo eu não estava entendendo muito as aulas. Nossa, mas fora de brincadeira. Teve uma aula que ela deu que ela fez uma roda de conversa com a gente. Aí foi muito tocante mesmo a aula, sabe? Eu lembro de olhar para o lado e ver alunos até com os olhos marejados. Eu não, tô falando dos outros alunos, hein? Teve um amigo meu que até chorou. Um amigo meu tava com assim, com os olhos. Não, mas agora é duro que tinha amigo sim que tava assim, viu? Tinha amigos. Foi muito legal, sabe? Ela era muito 10. Bom, então vamos lá. Gente, Então é acho que eu vou encerrar, tudo bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode até me mandar no WhatsApp, que eu juro que eu respondo. Pelo grupo. Até às 10 da noite. Tá bom? ótimo, obrigada, professor. Beleza, professor. Boa noite. Bom descanso, pessoal. Bom descanso, professor. Vocês estão